Então, você acredita que no auge da pandemia eu fui obrigado a pagar uma ação de 320 mil reais? Muita grana. É lógico, né? É lógico que no primeiro momento eu me desesperei. Mas... porque a gente está acostumado com coisas naturais, não é isso? É. E aí Deus veio e me mostrou o sobrenatural. Sabe qual foi a hora que eu me tranquilizei? Quando eu parei por um momento, fiz a minha oração e Deus falou assim pra mim: paga. Eu, há uns 8 anos atrás, mais ou menos, eu tinha vendido um carro lá na minha empresa e eu sofri uma ação, né? O cliente comprou uma Ranger. Você já viu essa Ranger lá, não viu? Lá no fundo da loja? Tá até hoje lá. Uma branca. Na época, eu vendi esse carro por 50 mil reais, né? E a gente teve um desacordo, né? Entre a minha empresa e o comprador. Ele comprou o carro, se arrependeu, enfim. E ele foi assessorado pelos advogados dele de agir com má fé dentro desse processo. E eu acho que porque nunca tinha passado por isso, sabe? Sim. Não acreditei que ia tomar as proporções que deu e talvez tratei a coisa de uma maneira como eu não deveria ter tratado. Isso me ensinou bastante. O que aconteceu? Desde o início eu tentei vários meios de resolver isso de uma forma amigável, mas o cara endureceu, cara. Eu tentei fazer vários acordos com ele para comprar o carro dele de volta, trocar o carro dele por um outro veículo, evitar que chegasse nas instâncias que chegou. Mas o cara viu uma oportunidade de levantar o dinheiro e ele conseguiu, cara. Os advogados, né? Uma ação que iniciou com 50 mil, ela virou 320 mil reais. Diego, fala uma coisa pra mim. Qual é o investimento hoje que você faz, ou qual é o tipo de aplicação que você tem que fazer para render tanto dinheiro assim? Não existe, né? Não existe. Com pouco dinheiro aplicado assim, né? não existe. O cara fazer um dinheiro se multiplicar dessa maneira. É impossível, não é? Então, por quê? Porque o cálculo, né, que foi feito, ele é um cálculo errado, né? Eu paguei uma pessoa para calcular, né, a correção desses valores e tudo, e dava um valor muito, muito inferior a esse. Bom, vamos no assunto. Auge da pandemia. Todo mundo fechado, né? Todo mundo não sabia o que ia acontecer. De verdade, todo mundo se apavorou. Mesmo a gente que anda nos caminhos de Deus e tem fé nele, a gente também ficou inseguro, Diego, né? A gente orava, a gente acreditava, tava lá na loja, todo mundo tentando achar uma alternativa pra gente passar esse momento, mas não vou mentir pra você, eu sou ser humano, eu também senti, né? Normal. Né? Normal. A pandemia começou ali por volta de 20 de março, mais ou menos, a gente teve que fechar as lojas, passamos as restrições como todo mundo. Que era 15 dias, virou mês. Era uma quarentena de 15 dias, lembra? E aí eu comecei, chamei a equipe toda, reuni o meu sócio, e a gente chegou num consenso ali, a gente não vamos demitir ninguém, a gente não vai fechar nenhuma loja, a gente não vai renegociar dívida, a gente vai trabalhar, Deus vai abençoar a gente, e a gente começou. E a gente foi passando, cara, mês a mês, né? Deus foi abençoando, foi nos dando sabedoria, a gente foi traçando estratégias. Mas eu falo assim, as estratégias sempre guiadas por Deus, sempre com pensamento nele, sempre mentalizando e orando, né? Como eu sempre falo aqui nos meus vídeos. A coisa foi acontecendo, a gente foi saindo daquilo devagarzinho, um dia após o outro, vencendo a nossa ansiedade, e as coisas foram acontecendo. Quando chegou lá por volta de julho, uma sexta-feira, cara, recebo a ligação dos meus advogados. São 3 advogados que me atendem lá. A gente não estava podendo... Nem esperava mais, porque assim, a situação vinha rolando, eu não sabia quando ia estourar. Mas você achou que ia estourar no meio de uma pandemia? Né? Tudo fechado, mas o fórum aberto. Estavam trabalhando. Eu sabia que um dia ia acontecer. Não estou falando isso aqui, contando essa história para você alienado. Eu sabia que uma hora isso ia acontecer. Mas num momento tão frágil igual esse, quando chegou lá, metade de julho para frente, perto do final do mês, eu recebo uma ligação. Os advogados me ligam e falam, a gente precisa fazer uma reunião, não dava para se reunir, estava tudo fechado. Não tinha nem como, pessoalmente, a gente sentar numa mesa e estabelecer uma estratégia para aquilo. Ele fez uma ligação, falou, posso te ligar a tal hora? Fez uma ligação em vídeo. Eu prefiro que o meu sócio não participasse, porque você conhece como que é o Rafa, né? O Rafa é mais pilha, né? Ele é mais sanguíneo, né, cara? E a gente precisava de ter ali uma coisa mais racional, mais centrada, e eu também, foi uma forma de preservar ele, né?
E eu chamei a responsa. Os caras me ligaram, os 3 advogados, sentaram, conversaram, explicou a gravidade e a loja ia ser executada a pagar aquele valor. Eu falei, quais são as alternativas? Olha as alternativas que eles me deram. A gente pega essa ação, entra com recurso e prorroga para Brasília. O que poderia acontecer? A gente prorroga, vai até para Brasília, demora mais 3, 4, 5 anos. Se eu perdesse, todo esse valor que já foi executado ia ter uma correção de mais 1% ao mês, juros sobre juros, ia virar quanto? Mais de meio milhões de reais. O segundo caso era tirar o dinheiro da conta da loja para evitar que a conta da loja sofresse um bloqueio judicial. Você me conhece, Diego? Eu nunca faria isso. Nunca faria isso. E qual que era a terceira opção? Paga e encerra a ação. E acaba, só tira essa pedra do caminho. Tira a pedra do caminho. Aí você olha, você vindo de meses onde que a gente estava fazendo o possível para pagar as contas, manter todos os funcionários lá, que você sabe que são muitos e muito antigos de casa. Todos sustentam uma família. Não é verdade? Honrar todos os compromissos, como impostos, aluguéis, água, luz e aquele monte de despesa que você conhece que tem uma empresa. E você vê todo dia o tanto de conta que eu pago, né? Tô mentindo? Você vê quanto de conta que eu pago todo dia. Michael, vamos gravar, peraí, vou pagar umas todo dia eu pagando conta e você vê. E a gente honrando os compromissos ali, não ia deixar de honrar isso também. Aí eu pedi para os advogados desligar o telefone um pouquinho. E aí eu fui fazer uma coisa que é o que eu sempre faço, todos os dias. Mas quando eu tenho um particular com Deus, aí a parada é outra. E essa é o que eu vou te contar. Diegão, eu orava por essa ação, cara, há meses, há anos já. Deus, se essa ação não for devedora minha, você tira ela da frente. Pô, você é o juiz dos juízes, cara. Eu falo assim com Deus, né? Não sei como é que você fala com Deus. Eu chamo ele de maluco, falei, maluco, olha pra mim, cara, né? E eu falei, meu, essa ação é tua, cara. Você que é o juiz dos juízes aí. Antes de ter um tribunal, tem você, o juiz da terra. Pô, e aí, tá certo? Só que eu orava assim, Diego, se essa ação for minha, que eu pague. Se eu dever esse valor pra pessoa, eu pague. Agora, se não for, você dá um jeito. Eu orava assim pra Deus. No meu íntimo, Diego, de verdade, ele ia dar um jeito. Porque assim, no meu senso de justiça, eu não devia esse grana. Eu sei que eu devia alguma coisa pra ele. Ele devolveu o carro, ele não quis fazer o acerto da forma como... A gente não fez o acerto porque não fez da forma como ele queria. Mas eu achei que a justiça ia agir de forma justa. E aí eu desliguei aquela ligação, fui orar pra Deus aonde? Onde você acha que eu fui orar pra Deus? No banheiro. Quer intimidade maior com o pai? Você sabe que eu oro pra Deus dentro do banheiro. Tô mentindo? Chamei lá e falei assim, aí doido, e agora, o que eu faço? Agora, falei, como é que é? Tô fazendo a minha parte. Agora é com você, vai fazer eu pagar um valor que eu não devo? E eu comecei a orar pra ele e indagar a Deus, meu, dá um jeito, cara, se vira aí, irmão, você é executado? Pô, olha pro teu filho, agora eu tô precisando de você. Tô fazendo a minha parte, né? Aí comecei a trucar Deus. Eu achei que ele ia me dar uma solução que eu não tivesse. Sabe o que ele falou no meu coração naquela hora? Paga. Aí eu fiz assim. Cara, você não tá me entendendo. São 320 pau, cara. Ele falou assim, paga. Aí eu mais, tentando argumentar com Deus. Toda hora ele no meu coração, paga, paga, paga. Diegão, eu falei assim, ó, tá bom. Eu vou pagar com uma condição. Se essa dívida for minha, tá tudo certo, eu pago o assunto encerrado. Se ela não for, você vai me restituir. Aí eu achei que ia vir uma mensagem assim, tá bom, paga lá que eu vou dar um jeito. Sabe o que ele falou? Paga. Diego, eu discuto com Deus até certo ponto. Quando ele começa a ficar mudo, eu já sei que ele tá ficando meio bravo comigo. Como que é com o pai? Quando você pede alguma coisa para um pai. Quando seu pai fala, agora, não é assim? Você não teve essa criação? Pai, ele fala, agora, vem cá. Não tem conversa, ele não tá a fim de argumentar. É isso aí. Aí o que eu faço? Vou pra ligação, falei, mandou pagar, eu vou pagar. Resolvi. Liguei pro advogado e falei, dá o número da conta, tô fazendo o depósito. Diego, sexta-feira, final de mês, auge da pandemia. Paguei 320 mil. Chamei meu sócio, aí é a parte mais difícil, né? O cara mais cético, racional,
coração mais empedrado. Quando eu contei pra ele, ele quase caiu duro, Diego. E aí ele ficou desesperado. Maico, a gente vai limar uma boa parte do capital. Eu falei assim, cara, eu conversei com Deus, Deus mandou pagar. Ele falou, cara, você é maluco, mano. Eu falei, se ele mandou pagar, eu paguei, Rafael. Cara, ele ficou o final de semana sem dormir, ele se desesperou. Mas eu, dentro de mim, eu tinha uma calma. Eu não sei te explicar. Eu paguei, cara, são 320 mil, Diego. É dinheiro pra caramba, não é? É dinheiro demais. Eu paguei tranquilo. Depois que eu paguei, eu fiquei tranquilo. Até eu tomar aquela decisão e conversar com Deus, eu tava nervoso, depois eu fiquei tranquilo. Eu lembro de ter chegado em casa, Diego, fui conversar com a Yara. Expliquei o que aconteceu. Ela falou, o que Deus falou pra você? Falou pra mim pagar. E aí, o que você fez? Eu falei, paguei. Ela falou, então tá tudo bem. Deixa que agora ele dá o jeito dele. Eu falei, tá bom. Diego, quando chegou na terça-feira, paguei na sexta-feira, passou o final de semana, chamei a equipe, expliquei pra todo mundo, você sabe que lá a gente é uma família, expliquei pra todo mundo, falei assim, agora a gente vai correr atrás, a gente vai trabalhar e a gente vai recuperar essa grana. Na terça-feira virou um mês, entramos em agosto. O gerente do banco me liga, da loja, e falou assim, Michael, você não quer pegar um dinheiro aí? Tá precisando de um dinheiro? Eu falei, tô. Cara, nunca aconteceu isso na minha vida, eu tenho uma conta boa, né, uma conta jurídica que a gente movimenta bem. Ele falou, abriu uma linha de crédito aqui para duas lojas. E eu lembrei de você. Eu sei que você nunca pega dinheiro, mas, cara, é 0,89 ao mês. Cara, é uma taxa de juros que não existe, Diego. Não existe, não é ele falou para mim assim, quanto que você quer? Eu falei, eu quero 320 mil. Eu já resolvo uma parte do problema, não é? Eu falei, pô, 320 pau, eu ponho meu capital de volta, vou pôr o capital para virar, pago essa parcela em 42 meses e esqueço essa história. Fui lá, assinei o consignado, Diego. Peguei o dinheiro, repus, chamei o Rafael, que é meu sócio, expliquei pra ele, falei, cara, você não acredita. Deus não mandou pagar? Deus arrumou a casa, mano. O quê? Meu, o gerente ligou, ofereceu uma taxa de 0,89 do empréstimo que é de aposentado, Diego. Sem garantia, sem penhora, o dinheiro voltou pro caixa. Ele, maravilha, tá resolvido. Falei, Deus é bom demais. Só que você não sabe de uma coisa, e eu aprendi, Deus, cara, ele não é o Deus do natural, Diego, ele é o Deus do sobrenatural. Já não tava bom? Já tava bom. Já não tava legal? Tinha voltado o capital. O capital voltou, Diego, o mês de agosto começou, você não acredita, cara. Eu nunca vendi tanto carro em 21 anos de loja. O mês começou a vender que nem uma locomotiva. Começou a aparecer cliente para vender carro e para comprar da onde eu nunca vi. Resumindo, a gente triplicou o faturamento da loja no mês de agosto. Fechamos o mês lindamente. Foi o maior mês da história da minha loja. Em 21 anos foi o mês de agosto. Quando eu fiz o fechamento do mês, Diego, por essa luz, Deus é testemunho do que eu estou te falando. A minha loja deu 320 mil reais de lucro. De lucro. Eu paguei todas as despesas, todos os funcionários, paguei férias que eu tinha atrasado por causa da pandemia, regularizei as férias dos funcionários e sobrou na minha conta, pagou o salário do meu sócio, o meu salário e sobrou 320 mil. Eu nunca ganhei tanto dinheiro como eu ganhei no mês, mas o curioso foi o valor exato Que sobrou. que deu de lucro, que sobrou, foi a sobra da loja, o valor exato da ação que eu paguei. A coisa aconteceu de uma forma tão louca. Quando eu fechei, eu vi na hora Deus e falei assim, cara, esse cara é muito louco ou não é? Cara, ele é muito louco ou não é? Ele restituiu em dobro, Diego. Ele fez o capital voltar para que eu pudesse trabalhar e depois ele me deu todo o dinheiro que eu paguei que eu não devia. Eu tenho certeza que eu não devia. Tanto é que senão ele não teria feito isso. Diego, Deus age no sobrenatural, cara. Você zerou sua dívida com o banco? Zerei minha dívida com o banco e devolvi todo o meu dinheiro pro caixa. E aí eu te falo, chamei meu sócio, fui almoçar com ele no dia que eu fiz o fechamento do mês da loja, do resultado. Contei essa história que eu tô contando pra você, eu contei tudo pra ele. Você lembra disso? Você lembra disso? Ele falou, lembra. Você lembra disso? Você lembra que eu te falei que eu conversei com Deus assim? Catei o papel, eu falei, olha aqui, ó. Quanto sua loja deu esse mês? Cara, começou a chorar. Ele falou, Michael, eu não estou acreditando. Eu falei, pois é, agora você acredita no sobrenatural de Deus? É o que eu falo. Diego, tem uma vida que você pode levar sem Deus. Você pode, cara. Sabe por quê? Porque você consegue. Sim.
Você vai fazer com seus braços, você vai fazer do jeito que você sabe, mas com essa tranquilidade que eu tenho hoje, você não consegue sem Deus, Diego. Eu nunca ia ter... Se eu não estivesse andando nos caminhos de Deus, se eu não estivesse ouvindo o que Ele tem para falar comigo, se eu não estivesse seguindo as coisas que Ele fala para me fazer, eu nunca teria tomado uma decisão dessa de uma forma tão tranquila. Eu peguei uma fileira de carro que eu tinha na loja, vendi, paguei uma indenização de um cara que eu não devia. Aqueles valores estavam errados. E toda vez que eu brigava com Deus, Ele falava, paga. Deus, paga, paga. Paga pra você evitar mais triste. E isso foi uma forma dele me mostrar, tipo assim, filho, eu tô com você, né? Eu tô com você. E aí eu tô falando isso pra você e tô contando aqui no YouTube pro pessoal, experimente o sobrenatural de Deus. Viver as coisas naturais, ver as coisas da terra, Diego, você vai fazer. Tem muito homem bem sucedido. Você vai falar, Michael, mas tem muito homem muito bem sucedido que não anda nos caminhos de Deus? Tem sim. Eu quero saber se ele dorme uma noite inteira de sono. Tranquilo. Né? Eu quero saber se ele não tem nenhuma compulsão com droga, bebida, vida promíscua, família dividida, se ele tem saúde. Sabe? Vai faltar alguma coisa. Por quê? Porque ele não vai ter tranquilidade e essa calma que eu tô tendo pra você. Diego, eu só aprendi uma coisa. Quer viver o sobrenatural de Deus? Só confia nele.